Hoje nós vamos responder a tag Deve Ser Difícil Dormir Sem Mim, que eu vi lá no canal da Paola Alexandra. A Paola criou essa tag inspirada na nova música da Manu Gavassi e eu achei a ideia muito boa. Eu sou o Gabriel e bem-vindo para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. A primeira pergunta é: larguei até o livro que eu estava começando a ler só para te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem tantas dores no coração. E o livro que eu trouxe para essa pergunta foi o livro Estrada da Noite, de Joe Hill. Como eu já falei para vocês em alguns outros vídeos, esse livro do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, é um livro interessante, parece ser um livro bom, muitas pessoas gostam, a nota dele é uma nota alta, mas quando eu comecei a ler ele, não foi uma leitura tão prazerosa para mim. O comecinho dele foi um pouco diferente, foi um pouco cansativo, eu li 50 páginas dele e acabei abandonando. Tanto que o marcador, como eu mostrei pra vocês naquele vídeo de livros que eu comecei e não terminei, ainda tá aqui. E eu pretendo retornar essa história. Vai contar a história, basicamente, pelo que eu li, de um homem que ele decide comprar um fantasma pela internet e o fantasma chega na casa dele. E o fantasma realmente é um fantasma real e começa a assombrar a vida desse homem que compra o fantasma. O livro parece ser interessante, tem uma premissa muito bom, mas eu acho que o momento que eu peguei ele pra ler, o momento que eu comecei a ler aquele livro, não foi um momento tão bom, não foi um momento que eu tava tão focado assim pra livros de terror, livros de suspense. Então eu quero retornar à leitura desse livro e espero que seja uma leitura muito boa. A segunda pergunta é: se eu fosse mais novo, eu cederia sim um livro favoritado na adolescência, mas que agora não seria. Para essa pergunta eu trouxe um livro que eu já falei aqui no canal um pouquinho sobre ele, que foi uma polêmica interna pra mim, que foi o livro Todo Dia, do David Leviathan. Foi um livro que eu já li na adolescência, quando eu tinha lá pros 15, 16 anos. Eu tava iniciando a minha vida de leitor e eu amei naquela época. Eu dei 5 estrelas, favoritado, e é um livro que marcou muito a minha vida, como leitor, que conseguiu moldar toda a minha vida ali, toda a minha trajetória. E no mês passado, no mês de agosto, eu reli o livro em inglês, mas ele não teve tanto impacto que ele teve assim na outra vez. Eu consegui ver vários erros, ver alguns pontos do autor que ele escreveu que não me satisfez, que não foi agradável pra mim, alguns problemas que me incomodou durante a leitura. Então acabou que nessa releitura o livro não foi tão prazeroso assim quanto da primeira vez. Então nessa segunda vez eu dei 3 estrelas e na primeira vez eu tinha dado 5 estrelas. A terceira pergunta é: vejo sua leve, não tão leve obsessão em mim, um autor que se tornou a sua obsessão. E para essa pergunta eu trouxe o autor Brené Brown, que eu já li esse livro dele, que é Recursão, e eu fiquei muito interessado nos livros do autor. Eu sei que ele escreve livros de ficção científica muito bons, livros que são considerados aí um dos melhores livros de ficção contemporânea, como Matéria Escura, e eu fiquei muito interessado. A escrita do autor é surpreendente, é fluida, você consegue se envolver na história tão rapidamente que você fica até chocado, fica até impressionado como o autor tem essa capacidade de te prender na história, como o autor conseguiu elaborar todo o livro para te prender a história. Então eu fiquei muito interessado em conhecer outros livros do autor. Eu sei que ele tem mais livros, não só Matéria Escura e Recursão, ele tem alguns outros livros. Então eu quero muito entrar nesse novo universo, nesse universo criado pelo autor. Eu gostei demais, esse livro é muito bom e já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards, caso você quiser saber toda a minha opinião a respeito desse livro. A quarta pergunta é: meu estilo é clássico, Amor para Poucos. Um livro clássico que todo mundo gostou de menos você. E para essa pergunta eu trouxe um livro que eu não terminei, mas as páginas que eu li, eu não gostei tanto assim. E eu acho que é por ser um livro clássico e eu não ter o hábito de ler livros clássicos, eu acho que eu não consegui ir pra frente nessa história, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A Jane Austen, pra mim, é uma autora incrível. Ela conseguiu passar todos esses anos ainda em alta, conseguiu moldar toda a sua história, toda a sua carreira, mesmo ela não sendo reconhecida como uma grande autora ainda viva, infelizmente. Mas é uma autora que eu quero muito conhecer. Eu sei que tem outros livros dela que parecem ser livros bem melhores para começar no universo dela, mas infelizmente Orgulho e Preconceito eu não gostei tanto assim. Eu não cheguei a ver as adaptações, não cheguei a ver os filmes e também não consegui ler o livro, mas eu sei que existem outros livros dela bem melhores para conhecer e para iniciar aí com a autora. Se você conhece algum livro dela que seja muito bom para começar a leitura, que seja um livro mais tranquilo, mais fácil, deixa aí nos comentários que eu quero saber. A quinta pergunta é: meu humor é ácido, um livro que deveria ser divertido, mas não foi. E para essa pergunta eu trouxe o livro que eu também li recentemente, que é Um Plano Quase Perfeito, da Bruna Mazzali e da Érica Leonardo. É um livro de 2 autoras nacionais que tem uma premissa até bem interessante, um romance, um tique-lite que tinha a intenção ali de te fazer envolver na história, e conta basicamente a história de uma funcionária que trabalha de uma loja de vestidos para a noiva, e no dia que ela vai entregar um vestido super caro para uma noiva, ela decide experimentar. Mas no momento que ela tá experimentando, chega a chefe dela e ela tem que fugir correndo pra chefe dela não ver ela com esse vestido, e quando ela sai na loja, ela acaba sendo sequestrada junto com o homem que ela pede ajuda. É um livro que tem uma premissa interessante pra quem gosta de romance, aquele tique-lite, aquele romance bem corriqueiro, aquela coisa de fugir e depois ter que voltar e tal. É um livro interessante
bastante, eu acho que vai gostar do livro. Até a metade do livro eu tava gostando da história, mas da metade do livro pro final parecia uma coisa irreal, uma coisa que eles estavam fugindo, sendo que eles não tinham cometido crime, sendo que não tinha necessidade de fugir, era só ir na delegacia, tentar explicar o máximo possível, pegar, contratar o advogado e resolver tudo. Então, depois da metade do livro até o final, eu achei que ficou desnecessário certas coisas, eu acabei dando 2 estrelas. Era pra ser um livro divertido, um livro gostosinho, mas pra mim acabou não sendo tão divertido e tão gostosinho assim. O livro é rápido, a escrita é boa, mas pra mim não foi uma experiência tão agradável por causa dessas coisinhas, por causa dessas partes. A 6ª pergunta é: quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui, um livro com um final surpreendente e confuso. Pra essa pergunta eu trouxe um livro que é Ninféias Negras, do Michel Buzzi, que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, que é um thriller investigativo, que vai investigar aí um assassino que tá cometendo alguns crimes ali naquela região. O livro tem um final muito surpreendente. Pra quem não entendeu muito bem a história, ou pra quem leu ele um pouco voado, não vai conseguir entender. O final desse livro é muito bom e se tornou um dos melhores thrillers investigativos que eu já li esse ano. Eu não vou comentar muito dele porque qualquer coisa a mais que eu falar já posso entregar o final. Então eu não vou comentar muito. Leia esse livro, é uma recomendação que eu faço demais. Principalmente se você gosta de thrillers investigativos. Eu já aviso que o final é muito bom. A 7ª pergunta é: claro posicionamento político, laço no cabelo e um bom senso crítico. Um livro que tem uma personagem inspiradora. E para essa pergunta eu trouxe um livro que essa personagem, ela é muito inspiradora. E eu acho que todo mundo deveria ou ler o livro ou assistir a série, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É uma distopia, que é uma distopia bem forte, escrita em 1985 e lançado a série recentemente. E a personagem desse livro, que é uma inspiração, é a June, mas a gente não conhece ela como June, a gente conhece ela como Offred. Ela não tem nome, a gente só vai descobrir o nome dela na série e no 2º livro, que é Os Testamentos. É uma personagem muito inspiradora, porque tudo que ela passa nesse livro, tudo que ela passa nessa distopia é muito forte. Não somente ela, como acho que todas as mulheres. Não só as aias, como também as outras mulheres também. Além de ser tudo aquela coisa que elas passam, também afeta a mentalidade delas. Então, é um livro muito bom. Essa personagem, a June, ela é incrível. E tudo que ela faz pela filha dela, tudo que ela faz pela nação dela, tudo que ela fala pelo direito das mulheres, pelo direito que elas tinham, é surpreendente. Vale muito a pena a leitura para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de distopia. Eu acho que é um livro muito bom e vai valer muito a pena. A última pergunta é: deve ser horrível dormir sem mim, um livro que te roubou o sono. E para essa pergunta eu trouxe o livro A Mulher da Janela, do A.J. Finn, que é um dos melhores thrillers que eu já li na minha vida. Basicamente, esse livro, A Mulher na Janela, vai contar a história de uma mulher que ela tem um certo distúrbio psicológico, que é a agorafobia, que ela não consegue sair da casa dela. Ela tem medo dos locais abertos, ela tem medo de sair da casa dela. Então todo o entretenimento que essa mulher tem é ficar na janela espiando todos os vizinhos e tudo que acontece ao redor, ali na região da casa dela. É um livro bom porque, além de ser um suspense psicológico, a gente não sabe se a gente acredita nas coisas que ela tá narrando ou se a gente acredita nas coisas que estão em volta dela. Tudo que o autor, o A.J. Finn, construiu, tudo que ele molda ali naquele livro é muito bom e vai crescendo cada vez mais para chegar naquele final, que é um final, gente, que final surpreendente. São 2 plots que acontecem ali no final e você fica extremamente chocado. Algumas pessoas conseguem adivinhar, mas o outro, eu acho que eu nunca vi alguém que consegue adivinhar o outro plot ou os 2 plots. É um livro muito bom para quem gosta de suspense psicológico. Eu acho que é um livro que tem que ser lido e vale muito a pena. Esse livro roubou meu sono. Eu fiquei dias e dias pensando nas coisas que aconteceu naquele livro, e todo mundo que eu indico recomenda esse livro, fala que é um livro incrível, gosta muito daquele final, gosta muito de tudo que acontece ao redor daquele livro. Então vale muito a pena ler A Mulher na Janela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A gente tá tendo vídeo todos os dias, do dia 12 ao dia 21 de setembro. E se você ainda tá com uma dúvida de se inscrever no canal, eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra você se inscrever, e depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai se inscrever. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.